Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, é sempre bom nos encontrarmos para partilharmos a palavra de Deus. Meu nome é Jane e faço parte do Ministério de Pregação da comunidade UNOS. E viemos partilhar hoje com vocês a palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 36. E se você quiser nos acompanhar juntamente com a sua Bíblia, o Evangelho fica no Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 37. Vamos pedir então sobre nós a luz do Espírito Santo e pedir à Mãe Maria, Mãe de Jesus e também nossa, que passe na frente de nossos trabalhos, para que a palavra aqui lançada encontre terreno fértil e profundo, onde possa brotar e dar frutos. Amém? Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei o coração dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Invoquemos sobre nós a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondestes bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram. E depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sob sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata dele, e o quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A leitura de hoje diz respeito à parábola que intitulamos a parábola do bom samaritano, né? Aparentemente,
é uma história conhecida, né, por todos nós e aparentemente não denota muita dificuldade de entendimento, né? E aqui diz, quem é a pergunta central, né? É quem é o meu próximo e quem foi o próximo daquele que se encontrava em dificuldade, né? Então, é essas perguntas que nós temos que responder hoje, né? Quem é o meu próximo e quem foi o próximo daquele que precisou, aquele que usou de misericórdia para quem tinha necessidade, né? Essa parábola do bom samaritano tem um significado muito especial para nós da comunidade Unos, porque vem de encontro ao nosso carisma, né? Nosso carisma é aquele de ir ao encontro daquele que sofre, né? Levantar os caídos, alimentar os que têm fome, né? Então, o carisma principal da comunidade Unos é ir de encontro ao irmão que sofre. Então, hoje vem bem a calhar a parábola do bom samaritano. E, na verdade, quando entendendo o texto, entendendo o contexto para entendermos o texto, né? Nós vamos lá nos debruçar sobre a Bíblia e vermos assim que Jesus fala em parábolas, em enigmas, né? E essas parábolas, na verdade, quanto mais próximos estivermos de Jesus e seus ensinamentos, mais fácil se torna para nós entendermos as parábolas de Jesus. E por que isso? Porque Jesus, quando ensina, os seus ensinamentos vêm ao encontro de toda a sua vida, né? E como Jesus viveu? A partir da ótica do amor. Então, para entendermos as Escrituras e os ensinamentos de Jesus, temos que partir do princípio e da ótica do amor e da misericórdia, né? E é isso que faltava àqueles que não aceitaram Jesus, né? Eles serviam a Deus tal qual a lei lhes ordenava, porém, a atitude deles com o próximo e com o reino de Deus ainda faltava, carecia de compreensão, né? Por isso que Deus diz que não vinha abolir a lei, mas vim elevá-la à plenitude. E qual é a plenitude da lei? O amor, né? O amor. Então, Jesus, né, em toda a sua vida, em todos os seus ensinamentos, tudo que ele fazia era orientado pelo amor. Amor tão grande que foi capaz de nos dar a própria vida, né? Então, voltando aqui ao texto, né, e na Bíblia não existe palavras que estejam aleatórias, tudo que está escrito na Bíblia tem um sentido. Diz aqui, logo no início desse texto, que quem falou, o interlocutor de Jesus, aquele que questionava Jesus, era um doutor da lei. Então ele não era uma pessoa leiga, ele não era um discípulo que estava querendo aprender com Jesus, mas sim questioná-lo. Aqui diz, ele queria pôr Jesus à prova para que Jesus entrasse em contradição, né? Então o texto já começa dizendo que quem conversava com Jesus, quem questionava Jesus, não tinha aquela reta intenção ou coração aberto para o aprendizado, mas queria questionar Jesus para que ele caísse em contradição, né? E fez essa pergunta. Jesus, rebatendo com uma outra pergunta, dá a oportunidade a este doutor dele mesmo responder, porque na verdade, sendo doutor da lei, ele sabia a resposta. O que devo fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Mas aí, ele querendo justificar, porque ele sabia que com relação ao próximo eles tinham algumas dificuldades, ele se fez desentendido e perguntou, mas quem é o meu próximo? E Jesus, então, contou a parábola, né? Esta parábola. Então, vamos, né, falando
dessas atitudes, né, das atitudes do doutor da lei, e entendendo o contexto, na verdade, para os judeus, aparentemente era fácil cumprir o primeiro preceito, porque o primeiro preceito para eles estava diretamente ligado ao cumprimento da lei. Cumprindo-se a lei, eu estava amando a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque eu estava colocando Deus em primeiro lugar todas as vezes que eu cumpria os meus preceitos. Porém, aí entendamos nós, porque aquilo que eu falei no início, quanto mais próximo estamos de Jesus e de seus ensinamentos, mais fácil fica para nós compreendermos. Jesus disse: não vim para abolir a lei, mas para elevá-la à plenitude. E a plenitude da lei é o amor ao próximo. Mas não é um amor qualquer. Não é um amor qualquer. Não é um gostar, não é um querer bem. O amor que Jesus diz é como se fosse você mesmo. Como amar ao próximo como a ti mesmo. Então é aquele amor que misericordioso, né? Aquele amor capaz de se dar, de se doar, né? E os judeus tiveram muita dificuldade, né? E até hoje, né? Nós também temos essa dificuldade, porque conviver com o próximo, e o próximo às vezes está na pessoa de um desafeto nosso, né? Nós temos qualidades e defeitos e o nosso próximo também tem qualidades e defeitos. E às vezes quando esses defeitos se chocam, se torna mais difícil olhar o outro, que às vezes seria nosso desafeto, ou aquele que produz em nós, né, uma reação da qual nós não temos assim, controle. Então fica difícil amar como a nós mesmos, né? Amar como a nós mesmos. Mas é o que Jesus nos ensina e é aquilo que nós temos que lutar dia após dia, né? E quem é o nosso próximo? Todos aqueles necessitados de amor, de atitude, necessitados de nossa ação. Todos aqueles a quem Deus nos confia. Hoje em dia, até as famílias se tornam menores, né? Antigamente as famílias se agrupavam, eram pais, tios, primos, avós, né? As famílias eram muito grandes, né? Hoje em dia, nós nos fechamos em pai, mãe e filhos, né? Pai, mãe e filhos, né? E depois netos e tudo mais. Então, até hoje em dia, são poucos os que nós estamos próximos. E às vezes, erroneamente, nós achamos que o nosso próximo é aquele que está perto, né? Erroneamente, próximo, nós traduzimos como aquele que está perto, mas não. Próximo é todo aquele que necessita de nosso olhar misericordioso. Próximo é todo aquele a quem Deus coloca em nosso caminho e que nós devemos ajudá-lo, né? Então, e aqui voltando para o texto, né? Jesus diz que um homem ia de Jerusalém para Jericó, né? Então ele especifica que a pessoa ia de Jerusalém para Jericó. E ele, nesse contexto, também fala que o sacerdote e o levita, que serviam no templo, né, também estavam indo de Jerusalém para Jericó. Na verdade, eles não era o contrário. Eles não estavam indo para o templo. Eles estavam vindo do lugar onde eles serviam a Deus, né? Então, não justificava a pressa, não justificava a falta daquele olhar misericordioso. É para deixar bem claro que muitas vezes nós vamos até Deus, nós estamos no templo e lá servindo a Deus e nos dedicando a Deus,
Porém, quando saímos deste lugar, não vemos, não temos o mesmo olhar, não temos o mesmo olhar misericordioso que Deus quer para nós, né? Então veja bem, tanto o sacerdote quanto o levita já estavam vindo de suas ocupações e de seu serviço no templo. Só que veja bem como a lei se torna fria e se torna sem sentido se eu cumprir o meu primeiro preceito e não cumprir o segundo. Veja bem, não tem como, gente, não tem como nós dissermos que vamos ganhar a vida eterna cumprindo o primeiro preceito se não cumprirmos o segundo. O que Deus quer de nós? Deus quer a nossa boca para anunciar, as nossas mãos para plantar e implantar o reino de Deus aqui na terra, e o nosso coração para que enxerguemos as necessidades do próximo. Deus quer de nós atitudes semelhantes à de Jesus. Deus quer de nós atitudes semelhantes às de Jesus. Se queremos amar a Deus e servi-lo de todo o coração, o nosso serviço está nas necessidades do próximo. Então, entendendo isso, né? Jesus nos dá, no final aqui dessa parábola, uma ordem. Vai tu e faze o mesmo. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Que enxergando, que tenhamos olhos misericordiosos para reconhecer as mazelas do outro. E às vezes o que o outro precisa não é apenas material. O que o outro precisa não é apenas material. Ele precisa ser enxergado, ele precisa ser visto, ele precisa ser amado. E a partir deste olhar, a partir deste acolhimento, aí sim partamos para as necessidades materiais. Porque às vezes, meus irmãos, quando ajudamos materialmente alguém, achamos que estamos fazendo por ele tudo o que podemos. Não. A nossa atenção tem que ser global, a nossa atenção tem que ser espiritual e material. Aquele irmão, muitas vezes, muitas vezes está necessitado do amor, de se sentir amado. Então Jesus está dizendo para você hoje, está dizendo para mim, a partir desta parábola do bom samaritano, vá tu e faze o mesmo. Assim entrarás na vida eterna. Amém? Amém. Então, meus irmãos, né? Só reforçando, né? Quanto mais próximos estivermos de Deus, quanto mais próximos estivermos de Jesus, mais fácil para nós acolhermos e compreendermos as parábolas. Às vezes, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não leio a Bíblia, é muito difícil. Ou então dizem, né, li e não compreendi. Por quê? Porque toda a Bíblia, todo o Novo Testamento tem que ser lido e compreendido a partir da ótica do amor. A partir da ótica do amor. Então, amemos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.